Olá pessoal, tudo bom? Dando continuidade ao estudo do equilíbrio de complexação, hoje nós vamos falar um pouco sobre os princípios envolvidos neste tipo de equilíbrio, ou seja, o comportamento observado para essas espécies quando em solução aquosa. Importante antes da gente entrar nas equações e na compreensão do comportamento dessas espécies é deixar aqui definido que no caso do estudo de química analítica, nós temos algumas características esperadas para esse tipo de composto. E que todo o estudo de equilíbrio que nós vamos apresentar aqui, eles são pautados em algumas restrições, de comportamento e estrutura desse tipo de complexo. Lembrando que na química analítica nós estamos sempre preocupados em calcular as concentrações de espécies que estão participando de algum tipo de reação química que estejam no seu estado de equilíbrio. No caso, então, de complexos, do equilíbrio de complexação, nós vamos considerar aqui o equilíbrio de complexos mononucleares, que apresenta, então, um único elemento central, rodeado, então, pelos seus ligantes. Esses complexos deverão apresentar elevada estabilidade, Além disso, formam-se instantaneamente entre o ligante e este íon do metal. E principalmente é que neste caso de química analítica nós consideramos que este íon central ele será transformado praticamente que na sua totalidade no íon complexo ou no composto de coordenação. Ou seja, em solução quase não vai existir mais o íon sozinho deste íon de metal. Vamos escrever aqui uma equação para que nós possamos compreender. Então, essa aqui é a formação de um complexo de amônia com zinco. Nós já vimos essa equação anteriormente. Vai formar um cátion complexo. Certo? Então, nós temos aqui o íon central, o ligante. Nós temos a formação de um cátion complexo, cuja constante de equilíbrio, que a gente chama de constante de formação, é dado pela concentração do complexo dividido pelo produto das concentrações do íon zinco e do ligante. Essa constante de formação, para esse complexo, por exemplo, é da ordem de 10 à nona, o que é uma constante com valor elevado. Obviamente que nós vamos ver que quando ocorre a formação de quelatos, esses valores são ainda maiores. Mas isso nos diz que essa reação ela está deslocada principalmente para a direita com a formação do íon complexo. E que na solução, o íon zinco nessa forma livre quase não existe mais. É a consideração analítica que eu havia falado anteriormente, em que nós consideramos, até por uma facilidade dos cálculos que virão, nós consideramos que esse íon está totalmente transformado na sua espécie complexada. Então, a gente tem essa ideia a partir do valor da constante de formação desses complexos. O equilíbrio de complexação, então, ele pode ser escrito de duas maneiras. Tá? Nós temos a formação do complexo e nós temos, inclusive, a dissociação deste complexo, A hora que ele se desmonta, então, para dar origem novamente ao íon sozinho e o ligante. Tá? Então, a gente pode trabalhar com essas duas equações químicas. A constante de equilíbrio, então, envolvida no equilíbrio de complexação, para essas reações de formação de complexos, elas são chamadas de constantes de formação ou constantes de estabilidade. São sinônimos, tá? Então, pegamos aqui uma reação com o cobre. Cobre mais amônia. Nós temos a formação deste complexo, cuja constante de formação, que é o mesmo que a constante de estabilidade, ela é dada, então, pela concentração do complexo dividido pela concentração
do íon e a concentração do ligante. O valor para essa constante é 3,9 vezes 10 a 12. Então, nós temos aqui, expressando a equação na sua forma de formação. Então, como é formação, o íon complexo tem que estar do lado dos produtos. Então, por isso que é considerado como formação. É uma reação de formação do complexo. E nós podemos expressar de forma inversa, pela dissociação deste complexo. Neste caso, nós teríamos o complexo, e aí nós teríamos a dissociação dele retornando ao cobre e ao ligante, que é a amônia. Nós passaríamos a ter a constante de instabilidade, né? Instabilidade porque ele está se desfazendo. Ou a gente pode ainda encontrar em alguns livros como a constante de dissociação deste complexo. O que a gente tem que lembrar é que essa equação é exatamente o inverso dessa. Então, para calcular essa nova constante, que é a constante de instabilidade, ela é exatamente o inverso da constante de estabilidade ou da constante de formação. Então, pela expressão de equilíbrio, nós teríamos aqui amônia, lá da quarta vezes a concentração de cobre. Ela é exatamente o inverso dessa expressão, né? E para calcular essa constante de instabilidade, como a gente viu, é 1 sobre a constante de estabilidade, que é 3,9 vezes 10 a 12, que isso dá um valor exato de 2,56 vezes 10 a menos 13. Faz sentido esse valor, porque normalmente esses complexos são muito estáveis, então este átomo central ele é estabilizado pelos ligantes, por isso que nós temos aqui normalmente constantes de formações elevadas. Então a reação inversa vai demonstrar que essa reação está deslocada para a esquerda, ou seja, o complexo tem a preferência, né, de ficar na forma de complexo. Ele não tem a tendência de se dissociar, formando individualmente o ligante e o íon do metal. Então, nós podemos trabalhar com essas duas equações, né, dependendo do que nós precisamos calcular neste equilíbrio de complexação. Entenda que quando nós temos a formação de complexos com ligantes monodentados, essas reações de complexação com esses tipos de ligante vão ocorrer em etapas. E essas etapas elas são determinadas pelo número de coordenação do íon central. Embora a gente represente, igual anteriormente, uma equação global, um cobre reagindo com 4 amônias, na verdade ele vai reagir individualmente com uma amônia até atingir o total de 4. Então, por isso que nós dizemos que essas reações ocorrem em etapas. Então, pegando de forma simplificada a reação entre um metal e um ligante, e vamos considerar aí que ele tem N como um número de coordenação, nós teríamos aqui a primeira etapa, que seria a formação aqui do complexo Ml, e aí isso seria a concentração de Ml dividido pela concentração de M vezes a concentração de L. Posteriormente, esse complexo Ml reage com outro ligante, e aí nós teríamos a formação de Ml2. Então, nós teríamos aqui constante de formação 2, que seria Ml2 dividido por M L vezes a concentração do ligante. Por sua vez, Ml2 também pode reagir com outro ligante, e aí nós temos aqui Ml3, então uma constante de formação 3, então Ml3 dividido por Ml2 vezes a concentração do ligante, e assim se continua pelo número de coordenação que esse átomo central apresenta. Então, se o número de coordenação for 4, nós teremos aqui 4
etapas. Se o número de coordenação for 6, nós teremos 6 etapas individuais e assim por diante. Então aqui nós teríamos MLN, vai reagir então com outro ligante, a gente tem a formação de MLN mais 1. E aí nós teríamos aqui uma constante de formação, N, que vai ser igual a MLN mais 1, dividido nós teríamos exatamente essa expressão e que N significa aqui, né, corresponde ao número de coordenação deste íon central. Então, é importante, né, ressaltar que essas reações de complexação vão sempre ocorrer em etapas e à medida que esses ligantes monodentados vão sendo adicionados, até que o número máximo de coordenação seja satisfeito. Nós não veremos isso aqui, mas essas expressões elas são extremamente importantes porque a natureza do complexo formado vai depender da quantidade de ligante que nós temos, um dos fatores, né? Então, se eu tenho muito ligante, a tendência é sempre favorecer a última expressão aqui do equilíbrio, né? Formando o complexo com um número máximo de coordenação. No entanto, se eu tenho concentrações de ligantes inferiores ou não estando em excesso, né, eu começo a ter uma mistura de espécies de complexos, que vai depender dessa concentração. Uma outra maneira de expressar esse equilíbrio de complexação de ligantes monodentados é através das constantes de equilíbrio ou constantes de formação globais. Neste caso, as constantes estão relacionadas aos equilíbrios que resultam da soma das etapas individuais da formação dos complexos. Normalmente, para aplicações analíticas, nós trabalhamos com constante de formação global, ao invés de trabalhar com constante de formação individual de cada uma das etapas. Nós selecionamos, né, a etapa principal, ou seja, a formação do complexo principal, e trabalhamos com a constante de formação, considerando ela como a soma das etapas anteriores. Vamos fazer um exemplo para que seja mais clara essa explicação. A mesma situação anterior, em que eu tenho aqui a formação do complexo entre M e L. Nós temos aqui a primeira constante de formação global, que neste caso vai ser igual à constante de formação entre M e L. Então aqui eu tenho ML dividido pela concentração de M vezes a concentração de L. No caso, a constante global e a primeira constante de formação são iguais. Mas nós vimos que este átomo central, ele pode reagir diretamente com dois ligantes. Então, formando Ml2. Veja só que aqui eu não estou reagindo Ml mais um ligante. Eu já estou considerando aquele átomo central, né, do metal, já reagindo com dois ligantes. Se nós observarmos essa equação, ela é a soma das duas primeiras equações individuais da formação do complexo. Imagine que eu esteja somando essas duas equações. Ao somá-las, aqui e aqui vai cortar, vai sobrar M, somei 2 L's, e aqui desse lado vai sobrar Ml2. Exatamente a equação que eu cheguei. Lembra que quando eu somo duas equações químicas, a propriedade da constante de equilíbrio é a constante de equilíbrio final é sempre a multiplicação das constantes de equilíbrio das equações que foram somadas. Então, essa constante global vai corresponder a KF1 vezes KF2, e isso pela expressão da constante de equilíbrio, Ml2 dividido por M L ao quadrado. Nós vimos lá também que ele pode reagir com 3 ligantes, e aí nós teríamos Ml3.
Então, a constante global para essa reação seria KF1 vezes KF2 vezes KF3. Isso daria Ml3 dividido por M e L ao cubo. E assim vai seguindo até atingir o número de coordenação dessa espécie. Então, neste caso, teria M mais, não sei qual é o número de coordenação, então que seja N, ele vai reagir com N ligantes e ele vai formar MLN, né, que corresponde ao número de ligantes que ele interagiu. Eu vou ter, então, uma constante global, que vai ser a multiplicação das constantes individuais. E que a expressão da constante de equilíbrio vai ser dada de acordo com as espécies presentes na solução. Tá? Esse N, entenda que pode ser 4, 5, 6, né? Depende do número de coordenação. Quando nós tratamos, né, do equilíbrio químico de espécies complexadas, nós consideramos que todo átomo de metal é convertido no complexo. Então, nós fazemos esses estudos muitas vezes considerando um excesso de ligante para favorecer a formação do complexo com um número máximo de coordenação. Então, quando a gente faz os cálculos envolvendo, então, análise do equilíbrio de complexação, nós estamos mais interessados em trabalhar com esta última equação química aqui. E a gente considera ela para fazer o tratamento sistemático do equilíbrio. Caso não seja possível, a gente utiliza o que a gente chama de curva de distribuição, que é um assunto para uma próxima aula. Bom, importante falar para vocês que os livros trazem essas equações e trazem os valores dessas constantes. Alguns trazem direto o valor das constantes globais e alguns trazem os valores das constantes individuais, e aí nós somos obrigados a fazer a multiplicação dos seus valores para encontrar essa constante global. Então, fiquem atentos quando consultarem handbooks e tabelas de livros, qual é o tipo de informação que está sendo fornecida naquela tabela. Muitas vezes são as constantes individuais e algumas vezes já são diretamente as constantes globais. Diferentemente dos ligantes monodentados, os ligantes polidentados, eles já apresentam uma certa vantagem, porque esses ligantes polidentados ou agentes quelantes, as reações sempre serão consideradas como ocorrendo em uma única etapa, mesmo quando a reação envolve 2 ligantes ou 3 ligantes. Nesse caso, a gente vai considerar, né, especificamente para ligantes polidentados, as reações ocorrendo numa única etapa, independente do número de coordenação do íon metálico, né, que está sendo coordenado. Vamos lá entender, por exemplo, quando nós fazemos a reação com o ligante monodentado, embora essa seja a reação global, por ter 4 ligantes aqui, né, e ele sendo monodentado, a gente sabe que essa reação acontece em 4 etapas. Então, aqui nós temos um ligante monodentado. Tá? E agora, vamos entender o que acontece quando nós temos a formação de um complexo com um ligante polidentado. Primeiro aqui vai ser a etilenodiamina. A etilenodiamina é um ligante neutro, tá? A estrutura da etilenodiamina é essa. E aí nós temos a formação deste complexo 2+, que vai ocorrer numa única etapa. A constante de estabilidade para essa reação é igual a 1 vezes 10 à décima. Já é superior
a constante de estabilização com amônia. Então aqui nós temos, olha, polidentado, porque na mesma estrutura da molécula nós temos os átomos de nitrogênio que doam esses pares de elétrons. A gente considera essa reação ocorrendo em uma única etapa, e aqui nós teremos que a expressão da constante de equilíbrio é dada pela seguinte equação. Outro exemplo seria a complexação do cádmio com o EDTA. O EDTA, o ácido etileno diamino tetracético, ele vai ser representado por esse Y4-, que corresponde à sua forma que perdeu 4 prótons, né? Porque o EDTA é um ácido orgânico. E aí nós teremos a formação deste complexo, cuja constante de estabilidade é da ordem de 10 a 16, ó, inclusive muito mais estável. Lembra a vantagem que eu falei da formação dos quelatos? É a maior estabilidade. E isso a gente observa pelos valores das constantes de estabilidade. A expressão da constante de equilíbrio seria essa aqui. A gente considera as reações ocorrendo numa única etapa. Não importa se neste caso nós utilizamos 2 ligantes ou 1 ligante, tá? Nós consideramos sempre uma única etapa quando se trata de ligantes polidentados. No caso dos monodentados, apenas relembrando, a gente força a reação a adquirir o número máximo de coordenação, que nesse caso é 4, colocando normalmente um excesso de agente complexante, né, ou de ligante na solução. Essa aula do princípio de equilíbrio de complexação e até mais.